Efficient demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, cum spatienda hominibus exhibienta. Você sabe como eles dizem, que o tempo voa quando você está se divertindo? Bem, isso também se aplica quando você pensa que está prestes a morrer. Não demorou muito para eles arrombarem a porta. O problema é que pular pela janela não era uma opção aqui. Tentei abrir um respiradouro no banheiro, mas eles já estavam dentro do apartamento. Lembro-me de ver Caim pescar uma pistola em um armário da cozinha antes de ser abatido por um homem gigante. Tudo isso aconteceu no que parecem segundos. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a coronha de uma espingarda vindo em direção ao meu rosto. Acordei algum tempo depois, de bruços no chão empoeirado de um quarto escuro vazio. Minha cabeça latejava. Eu não estava contido, mas não havia para onde ir. Apenas uma porta que dava para fora e estava trancada. Virei a cabeça para ver Caim andando do outro lado. Olha, eu não os trouxe aqui. Eu tentei argumentar com ele. Ele parecia chateado. Eu não duvido disso. Ele respondeu. Não de propósito, pelo menos. Eles sabem que não posso ajudá-los. Teria tentado há algum tempo. Ele seguiu com um suspiro. Isso é foda. Afastei-me dele e comecei a tatear as paredes. Eu tinha a ilusão de que haveria alguma saída secreta. Foi uma ilusão. Após a minha vã tentativa de fuga, apenas me sentei em um canto. Não havia um bom final para isso, eu pensei. Caim pareceu ler a minha mente porque ele entrou na conversa. Você sabe que não pode dizer a eles como chegar lá. Ele olhou para mim novamente. Desta vez, seu comportamento era muito sério. Você não pode deixar essa coisa solta por aí. Isso não é uma opção. Inicialmente eu estava irritado. Ele estava me pedindo para aceitar o que certamente era tortura e depois morte. Mas então eu pensei sobre isso. Isso era maior do que eu. Não havia como escapar disso. A porta se abriu de repente. Cerca de 5 pessoas entraram. Todas com aqueles malditos sacos na cabeça. 2 estavam com espingardas. Você está acordado? Bom, disse o da frente. Eu imediatamente reconheci aquela voz. Seria ele mesmo? Então ele tirou, revelando um grande sorriso. Era Jackson. Não precisava ser assim, sabe? Você poderia apenas ter me dito como chegar lá. Pensei na conversa que tivemos no restaurante. Eu disse claramente a ele o que havia digitado no prompt. Isso não funcionou para ele? Mas eu coloquei esse pensamento na parte de trás da minha cabeça naquele momento. Eu não estava pensando em nada, além da raiva que subia no meu corpo. Eu não possuía nada além de raiva neste momento. Como se isso importasse? Seus malditos psicopatas teriam arruinado o mundo de qualquer forma. Ele apenas suspirou. Ruína? Olha, eu não espero que você entenda. Apenas para cooperar. Mas este mundo... Não, este mundo não está certo. Isso tudo é um erro. Então você apenas segue as ordens de um cara morto maluco, né? Parece que vocês são os erros. Caim disse. Um dos homens se aproximou e bateu com o cano da espingarda no rosto. Houve um terrível estalo quando ele caiu no chão. Ele começou a tossir sangue. Por que vocês simplesmente não me matam? Eu não posso ajudá-lo. Não faria se eu pudesse. Ele murmurou enquanto se sentava contra a parede. Jackson riu. Não, isso não é algo que todos nós precisamos ver. Quanto mais pessoas testemunharem, melhor. É a maior salvação que alguém poderia pedir. Ele estava apenas balbuciando bobagens neste momento. Eu não estava com vontade de discutir, no entanto. Não havia como mudar de ideia. Porém, eu tinha perguntas. Como você me encontrou, né? Isso não faz o menor sentido. Ele se aproximou de mim e colocou as mãos atrás da minha orelha.
Senti uma dor aguda na nuca quando ele puxou o que parecia ser um pequeno chip de computador. Então foi isso. Eu apenas deixei escapar um suspiro exagerado. É engraçado. Isso não foi feito por nós. Ele disse enquanto a jogava fora. Do que diabos você está falando? Eu perguntei. Mas então eu pensei sobre isso. Quando aqueles caras estavam atirando em mim no vestiário, juro que senti algo atingir o meu pescoço. Mas, no momento, você simplesmente não se importa. Jackson sorriu quando viu o horror em meu rosto. Podemos agradecer a esses caras por isso. É uma pena que eles não estejam aqui para ver. Todo mundo sempre resiste. Apenas os sortudos realmente entendem. Lembrei-me da mensagem de Ben. Muitos grupos estão atrás disso. Mas só temos medo de um. Quem eram eles? Eu perguntei. E eu não sei. Ele respondeu. Isso nunca importou de qualquer maneira. Eu estava revivendo toda a jornada na minha cabeça neste momento, pensando aonde eu errei. Como você chegou ao terminal, você precisava de um cartão-chave. Jackson tirou um do bolso. Oh sim, eu esqueci. Eles mataram todo mundo que tinha um. Eu estava além de frustrado neste ponto. Essa coisa que você quer mandar para cá, você ao menos sabe o que é. Ele parou por um segundo, um olhar de pura contemplação estava estampado em seu rosto. Eu irei lhe contar o que Blake me disse. Não cabe a nós saber. Nós não pertencemos a este lugar, e cada segundo que permanecemos, o universo se deteriora. Precisamos corrigir isto. É engraçado, esses caras realmente pensaram que estavam atrás de algo bom. Fé cega, é? Eu retorqui. Vocês são patéticos. Jackson torceu o nariz. Sua expressão se contorceu em uma pura raiva. Já basta. Ele gesticulou para os dois homens de pé ao lado dele. Eles começaram a me arrastar para fora da sala. Quando saímos, pude ouvir Caim gritando comigo, gritando que eu não podia ceder. Tentei afastar a espingarda, mas foi uma tentativa patética. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eles me jogaram em outro quarto desta vez. Foi maior. Eu acho que o resto do culto também estava lá, porque cerca de 15 pessoas estavam de pé, alinhadas no perímetro da sala, todos com aqueles sacos na cabeça. Havia também um computador instalado no meio, fios passando por toda a parte. Eles me forçaram a sentar em uma cadeira na frente dela e prenderam a minha perna. Vá em frente. A voz de Jackson ecoou atrás de mim. Todo mundo está esperando. Eu recusei a princípio. Eu realmente recusei. Mas acho que era isso que eles esperavam. Primeiro veio o afogamento. Não sei se já experimentou isso, mas definitivamente não foi agradável. No entanto, também não foi o suficiente. O que veio a seguir quase foi, no entanto. Um dos homens pegou uma daquelas facas Butterfly e começou a cortar meu dedo mindinho. Bem devagar. Ele fez isso ao longo do que pareceu 1 hora. Depois veio o sal. Foi uma dor que transcendeu qualquer coisa que já senti antes. Ele finalmente terminou, cauterizando-o. Você tem mais 9. A voz de Jackson saiu atrás de mim. Você pode acabar com isso a qualquer momento. Você pode morrer do jeito que deveria. Ouvi-lo dizer isso só me deu mais motivação para mandá-lo se foder. Mas admito que estava chegando ao meu ponto de ruptura. A próxima parte foi excruciante. Eles começaram a raspar a pele do meu ombro. Não teria sido tão ruim se não fosse pela água fervente que despejaram depois. Ok, tudo bem. Eu finalmente deixei escapar. Eles pararam e começaram a aplicar um pouco de creme na queimadura. Foi puro êxtase. Ouvi Jackson soltar o que soou como um suspiro de alívio. Cara esperto. Isso tudo foi um ardil, no entanto. Eu só precisava de uma pausa por um segundo. Meu plano era chegar ao ponto e depois virar a maldita mesa. Se eles iam me torturar até a morte, eu sairia com força. O espírito humano é difícil de se quebrar. 1 bilhão de pensamentos passaram pela minha cabeça enquanto eu passava por toda a porra do processo novamente. Memórias de familiares e amigos, tempos melhores.
Resolvi esses enigmas e encriptações até que aquela maldita pergunta apareceu novamente. Quid quaeris? Eu estava prestes a decretar minha onda de destruição quando notei algo pequeno no canto do monitor. Era difícil de ler. E então, tive que apertar os olhos. Foi um texto, apenas 2 palavras em inglês desta vez. Não se preocupe. Eu apenas olhei para ele por um segundo. O que diabos isso deveria significar? Foi quando cheguei a uma conclusão. Lembrei-me do que Ben disse a Caim. Era apenas Blake sentado naquele computador no porão. Ele era o único a assistir. Todos que viram isso enlouqueceram e se mataram. De alguma forma, a inteligência artificial também sabia disso. Eu sorri para mim mesmo. Senti alguém cutucar minhas costas. Não me diga que mudou de ideia. Podemos mudá-lo de volta. A voz de Jackson soou. Não se preocupe, eu respondi. Eu respondi a pergunta do prompt, o que também me procura. A familiar lista de links logo apareceu na minha frente. Comecei a rolar para baixo, clicando em vários links até que uma pergunta familiar apareceu no canto. E eu cliquei em sim. E assim, lá estavam eles, os 4 links. Eu me inclinei para trás da cadeira. Bem, aí está. O primeiro link é o que você está procurando. Eu observei enquanto todos eles se reuniram ao meu redor. É a primeira vez que você vai ver isso? Eu perguntei. Eu podia ver Jackson balançando a cabeça pelo canto da minha visão. Blake cometeu um erro. Ele pensou que não estávamos prontos. Estávamos sempre prontos. Eles me soltaram da cadeira. Jackson colocou a mão no meu ombro em agradecimento. Você não sabe disso, mas acabou de fazer algo bom. Me poupe, eu respondi. Ben ainda está vivo? Eu precisava saber. Jackson assentiu. Bem, e onde ele está? E por que isso importa neste momento? Eu só quero dizer para ele, para se preparar. Devo isso a ele, pelo menos. Jackson suspirou. Ele pegou um pedaço de papel com o endereço e código postal rabiscado e me entregou. Boa sorte com isso. Ele gesticulou para alguns membros armados. Siga-o para fora, para o caso dele mentir de novo. Eles o obrigaram. Eu mal conseguia segurar meu sorriso enquanto eles me levaram para fora. Eles fecharam a porta atrás de si, apontaram suas espingardas para mim. Só havia uma coisa que eu poderia fazer neste momento. Eu apenas esperei, ouvindo atentamente. Houve algumas vozes abafadas antes do silêncio. Comecei a contar. 1, 2, 3, 4. E então vieram os gritos. Mesmo esperando por isso, ainda me encolhi. Caim estava certo. Esses sons não deveriam ter saído de um ser humano. Os 2 caras me protegendo piraram. Um deles correu para dentro e outro tropeçou nos pés. Ele estava olhando para frente e para trás, entre mim e a sala. Então eu desarmei facilmente e atirei em sua coluna. Acho que ele bateu a cabeça com força no chão porque ele ficou mole. Foi quando a cacofonia de tiros começou a ecoar de dentro da sala. Durou cerca de 10 segundos e foi seguido do silêncio. Com uma espingarda na mão, entrei. Corpos estavam caídos, espalhados ao acaso pela sala. Pedaços de sacos de estopa que eles usavam agora estavam presos nas paredes, manchadas de sangue. O monitor estava virado para o chão, fragmentos de tela por toda a parte. Restava apenas uma figura se contorcendo, Jackson. Acho que ele realmente se dedicou a isso. Ele estava murmurando algo incompreensível enquanto serpenteava em direção a uma pistola perdida. Pensei em terminar o trabalho para ele, mas isso seria apenas tirá-lo de sua miséria. Em vez disso, andei pela sala e tirei os pentes e cartuchos de todas as armas. Ele me deu um último olhar antes de eu sair. Sua pele era mais pálida que a neve, braços e pernas tremendo. Expressão, uma mistura de choque, consternação e confusão. Parecia que ele estava implorando por alguma coisa. Eu apenas mostrei um dedo para ele e fechei a porta atrás de mim. Era isso que ele queria, não era? Desci até a sala onde Caim estava. Peguei as chaves de um dos corpos. Nesse ponto, o creme no meu ombro e a adrenalina estavam passando. Uma onda de dor me atingiu imediatamente. Eu tropecei um pouco antes de chegar à porta e destrancá-la. Caim pulou quando eu entrei. Ele pareceu aliviado no começo, e então
horrorizado. O que você fez? As palavras saíram de sua boca. Eu apenas balancei a minha cabeça. Ele exalou em consolo. Ele queria dar uma olhada rápida dentro da sala antes de sairmos, só para ter certeza. Jackson ainda estava lá, se contorcendo violentamente no canto de costas para nós. Essa foi a última vez que o vi. Esta será uma surpresa agradável a alguém, Caim disse antes de fechar a porta. Saímos de lá depois disso. Acontece que estávamos no porão de uma fábrica abandonada, fora dos limites da cidade. Pegamos carona de volta para a cidade. Voltamos ao apartamento de Caim, onde ele decidiu comprar uma passagem de avião para mim. O mínimo que eu posso fazer, ele afirmou. Então, para onde? Você disse que era de Delaware. Olhei para o endereço em minha mão. Não, eu preciso ir para Las Vegas primeiro. Caim riu. Vai beber toda essa experiência? Compreensível. Ele começou a reservar o bilhete. Você quer vê-lo? Eu perguntei quando estava terminado. Ele ergueu a sobrancelha. Ver quem? Ben. Ele fez uma pausa, olhando para o chão por um segundo antes de responder. Não, na verdade. Ele olhou para mim. Diga a ele, no entanto, que eu desejo tudo de melhor. Diga a ele para ter cuidado. Ele disse isso em um tom tão sombrio. Eu poderia dizer que ele só queria acabar com essa coisa toda, para nunca mais pensar nisso. Ver Ben não ajudaria nisso. Ele me deu algum dinheiro para o táxi antes de nos despedirmos. Eu tive que perguntar a ele uma última coisa antes de sair. Você acha que é o fim deles? Ele pensou por um segundo antes de responder. Tem que ser. Comecei a ir para o aeroporto. Devo dizer que é estranho andar por aí sem um dedo do pé. Vou me acostumar com isso, eu suponho. Uma vez em Las Vegas, peguei outro táxi até o endereço. Era uma casa decadente no meio de um bairro modesto. Eu corri e comecei a procurar. Devo ter olhado por todo lugar antes de ouvir um gemido suave vindo do porão. Corri até lá e comecei a gritar o nome de Ben. O gemido ficou mais alto. Estava vindo de um quarto nos fundos. Eu tentei o identificar. Estava bloqueado. Acabei chutando a porta abaixo. A poeira me atingiu no rosto quando entrei. Ben estava deitado ali, em um colchão sujo no meio do quarto. Ele tinha hematomas por todo o rosto e parecia que não comia há dias. Havia pacotes de ramen instantâneo espalhados por todo o chão. Ele se virou para olhar e sorriu. Eu sabia que você poderia fazer isso. Ele proferiu. Olhei ao redor da sala. Havia um pequeno aparelho de televisão quebrado no chão. Sim, eles queriam que eu assistisse a porra do noticiário. Ele sorriu novamente. Eu peguei e o levei para fora. Está tudo bem, eu estou bem. Ele disse enquanto se estabilizava. Assim que saímos, ele respirou fundo. Deus, eu nem quero pensar no que peguei naquele quarto empoeirado. Eu ri. Essa merda finalmente acabou, eu pensei. Ben conseguiu ser examinado e remendado. Eu também examinei meu ombro. Acabamos acertando alguns slots, indo a um buffet de frutos do mar e depois a um bar de karaokê. Foi o melhor momento que tive em um tempo. Eu estava me preparando para partir na manhã seguinte. Ben disse que tinha trabalho para pôr em dia. Verdade seja dita, eu também. Quer dizer, não é como se meu trabalho estivesse esperando por mim quando eu voltasse. Você nunca me disse para quem trabalha ou o que você fazia. Eu disse a ele quando estávamos nos preparando para deixar o hotel. Ele riu. Sim, isso foi de propósito. Qual é? Depois de tudo isso, você ainda está mantendo isso em segredo? Eu dei a ele um cutucão casual. E depois de tudo isso, você ainda quer saber mais? Ele me empurrou para trás. Foi a minha vez de rir. A corrida de táxi até McCarran foi silenciosa. Assim foi a caminhada até o terminal. Eu estava voltando para Delaware. E ele estava indo para a Coreia do Sul. Ele finalmente falou cerca de 2 minutos depois, antes de sua chamada de embarque. Eu gostaria de pensar que faço o meu melhor para proteger o mundo da estranha merda que habita nele. Para tentar proteger as coisas que a humanidade nunca deveria saber. Para colocá-los em contenção. Para sempre. Ele deu um tapa nas minhas costas antes de se levantar para sair. Mantenha contato, certo? Você sabe como me encontrar. E assim ele se foi. Esperei cerca de 30 minutos antes que meu voo estivesse pronto para partir.
Dormi como um bebê o tempo todo em que estive no ar. Quando cheguei à minha casa, havia uma fita da polícia em volta dela. Bati na porta da minha vizinha para perguntar o que tinha acontecido. Bom, quer dizer, eu já sabia, mas eu tive que fingir algum tipo de ignorância. Ela pareceu surpresa quando se abriu para mim. Aparentemente, ela viu 2 homens entrando em minha casa e chamou a polícia naquela noite em que fui ao restaurante. Todo mundo está procurando por você. Onde diabos você foi? É turismo, eu respondi. Bom, eles os pegaram? Não, ela respondeu. Mas eles encontraram esses cartões estranhos em toda a sua casa. Dizia algo como FLOG na parte de trás, ou algo do tipo. Quem diabos eram aqueles malucos? Eu ri para mim mesmo e agradeci. Depois de explicar a situação aos policiais e prestar depoimento, finalmente voltei à estaca zero, à normalidade. Encontrei um novo emprego e logo depois voltei à rotina. Acabou, não é? Mas, mesmo que eu tente não pensar mais nisso, parece uma tarefa assustadora, às vezes. Deito na cama, apenas olhando para o teto e tentando imaginar o que eu vi na minha cabeça. Eu ainda tinha muitas perguntas. Havia 3 outros links, não havia? O que diabos eram aqueles? Tentei dizer a mim mesmo que não importava. Mas isso era uma mentira. Eu penso sobre o que Caim me disse. Diariamente, você e Blake são as exceções. Talvez isso signifique alguma coisa. Talvez isso signifique alguma coisa. Sinto aquele site me chamando constantemente. Eu sei que isso soa estranho, mas eu posso sentir isso. Esses links estão apenas esperando para serem vistos por alguém. Por mim. A inteligência artificial ainda tenta se comunicar também. Tenho recebido pequenas mensagens do canto da tela, mesmo quando navego na superfície da web agora. Você está satisfeito? É o que me pergunta. Era uma boa pergunta. Eu estava? Coisas que não existem, como se existissem. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix, para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima.